Fala, e o nerd, beleza? Vamos aqui para mais essa questão aqui, essa questão 22, e é uma questão bem difícil. Achei uma questão bem difícil, mas a gente vai ver aqui, aquela ali era a minha prova escaneada, né? A gente vai ver aqui como que a gente pode desenrolar uma questão difícil, como que a gente pode é, abordar questões difíceis no Enem. Vão ter questões difíceis. E daí, pensando numa estratégia de prova, às vezes vale a pena você jogar lá pro final e fazer outras fáceis para chegar até a 45 aqui de linguagens no caso, não ter que chutar uma fácil que esteja mais lá no final e deixar essa aqui pro final. Mas se você vai enfrentar ela, seja nesse momento aqui, no momento da ordem mesmo, ou no final, como é que a gente pode fazer isso? Beleza? Não só essa, mas todas as questões difíceis também. Então vamos lá. Vamos lá. Na letra da canção, a tematização da violência mencionada no texto 2 se manifesta. Então, pode ser aquela habilidade de confrontar pontos de vista, né? Texto um, texto 2. Não sei se é exatamente essa, não me faz muita diferença se for ou se não for, na hora de resolver a questão. Ou por que, que a questão é difícil? Por conta dos textos em si, não por não saber a habilidade, beleza? Então, ele quer focar mais no texto 2 aqui, né? Na letra da canção, que é a primeira letra, a tematização da violência mencionada no texto 2 se manifesta como? E aqui já tem a resposta, né? Letra C, como procedimento metalinguístico. Ou seja, mais uma aqui falando de funções da linguagem. Já teve outra questão aqui na prova de 2024 que fala de funções da linguagem e falava da função referencial lá no caso. E todas as questões do Enem sempre vão cair funções de linguagem. Por quê? Porque é uma das habilidades do Enem e todas as habilidades precisam aparecer. Se você quer saber mais sobre como funciona essa parte de habilidade, TRI e tudo mais, tem o método GPS do Enem que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado ou na descrição, beleza? Um vídeo gratuito que te mostra tudo que é mais importante pro Enem. Voltando. Eu sempre gosto de dar uma lidinha rápida aqui, ainda mais se são textos grandes, como é esse caso, né? Então, a tematização da violência mencionada no texto 2 se manifesta como? Como metáfora da desigualdade, como referência a termos bélicos, ou na referência a termos bélicos. Bélicos é de armas, né? De coisas de guerra, né? Como procedimento metalinguístico, nas definições ambíguas. Ambíguas é que tem duplo sentido, né? Do enunciador. Na menção à imortalidade. Pô, difícil, né? Só de ver aqui as alternativas já dá uma ideia que vai ser uma questão difícil, né? Ouvindo Racionais, Teresa, Revista da Literatura, Racionais MCs, Sobrevivendo ao Inferno, São Paulo, Parará, Parará. Vamos lá. Texto 1, capítulo 4, versículo 3. Minha palavra vale um tiro. Quando ele começa a falar aqui, ó, minha palavra, ele tá falando sobre palavra, né? Então, é isso que é uma metalinguagem. Ele tá falando sobre a linguagem. Ele tá escrevendo sobre a linguagem, tá cantando sobre a linguagem. Então, é a linguagem falando de linguagem. Entende? Por isso que é metalinguagem. É tipo metacognição. É você aprender a aprender, né? É basicamente isso, sim. De uma forma bem simples, né? Minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. Na queda ou na ascensão, minha atitude vai além e tem disposição pro bem, pro mal e pro bem. Talvez eu seja um sádico ou um anjo, um mágico ou juiz, ou réu, ou bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco-atirador se for necessário, revolucionário, insano ou marginal, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral imprevisível com um ataque cardíaco do verso. E aí, difícil, né? Difícil assim, dá pra entender mais ou menos o que ele quer dizer, mas pensando na questão, é meio difícil saber pra onde que a gente tem que correr aqui, né? Então, pensando na parte metalinguística lá, é só isso aqui. Minha palavra vale um tiro, tenho muita munição, na queda, na ascensão, minha atitude vai além. Atitude também tá meio reforçando aqui palavra, né? E tem disposição pro bem e pro mal, talvez vocês um sádico, parará, 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 parará. E não fala muito aqui da linguagem, falando da própria linguagem, né? Vamos lá. Pode-se dizer que as várias experiências narradas nos discos dos Racionais tratam, no fundo, de um só tema: a violência que estrutura a nossa sociedade.
O grupo canta a violência que estrutura as relações entre os familiares, os amigos, o homem e a mulher, o traficante e o viciado. Canta a violência do crime, a violência causada por inveja ou por vaidade. Também canta a relação entre as classes sociais. Também canta que a relação entre as classes sociais é sempre violenta. O racismo, a miséria, os baixos salários, a concentração de renda, a esmola, a publicidade, o alcoolismo, o jornalismo, o poder policial, justiça, penitenciário, o governo existe por meio da violência. Então, o que ele quer saber? Ó, na letra da canção, a tematização da violência, mencionada no texto 2, se manifesta como? Na letra da canção. Na letra da canção, a tematização mencionada no texto 2. Então, só mencionou no texto 2, beleza. Mas o texto 2 não é o foco aqui, é a letra da canção, né? Ela se manifesta como essa violência? Como metáfora da desigualdade que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos. Eu não consigo ver isso aqui, né? Fala de um monte de coisa que entra aqui, juiz e réu, né? Bandido do céu. Só que não fala assim, ó. Essa segunda parte aqui é o que mais me pegou, ó. Que associa a ideia de justiça a valores históricos negativos. Eu não vejo isso ali no texto, né? Na canção. Na referência a termos bélicos, que sinaliza uma crítica social à opressão da população das periferias. A, a, tem uma referência aqui a termos bélicos, franco-atirador, até tem, mas, tipo, você vê que é difícil, né? Difícil até explicar aqui como que chega na resposta, né? Mas vamos lá. Tem disposição para o mal para o bem, talvez seja aí um sádico ou um anjo, juiz ou réu, bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco-atirador, se necessário, revolucionário, parará, parará. Então, tipo, pra mim aqui, ele tá falando só aqui, assim, franco-atirador, e nem é termo bélico, né? Termo bélico seria canhão, arma, hoje em dia, sei lá, drone, sei lá, alguma coisa assim, míssil, né? Então não vejo muito essa questão aqui de termos bélicos, certo? Depois, como procedimento metalinguístico que concebe a palavra como uma forma de combate à insubordinação. Combate e insubordinação. Cara, eu vi isso aqui concretamente. Tá falando, né? Tá muito concreto aqui, ó. A minha palavra vale um tiro. Ou seja, ele não tá falando que ele vai lá dar um tiro. Ele não tá falando que ele tem muita munição de verdade. É a palavra dele que vale um tiro. E como ele tem muitas palavras, né? Ele pode falar e tem liberdade de expressão, sei lá. Tô extrapolando um pouco aqui o que tá escrito, né? Mas dá pra entender isso porque ele tem muita munição. O que é munição? É a palavra dele. Então, eu consigo ver isso concretamente. O outro, você teria que meio que forçar que, pô, vale um tiro. Então é um termo bélico e tal. Cara, não sei, né? Essa parte de metalinguagem aqui, que concebe a palavra como forma de combate e insubordinação, tá muito evidente ali. Apesar de só ter o iniciozinho ali falando dessa forma bem evidente, né? Mas tem. Depois, nas definições ambíguas do enunciador, que inverte e relativiza as representações de maldade e da bondade. Tá relativizando, falando, não, maldade não é tão maldade assim, não. Não é assim. Vamos conversar. Não é bem assim. Não foi isso que eu quis dizer. Eu não vejo isso. E ambígua também é tipo assim, ele tá usando como se fosse uma metáfora ali, igual falou a alternativa A, porque ele não tá falando de forma concreta, né? Tipo, a minha palavra vale um tiro, não vale um tiro, né? Ele tá falando que é uma forma de combate ali, de insubordinação, como disse a alternativa. Então não vejo nada de ambíguo e nem que relativiza, né? Essas representações de bondade e maldade e que inverte ainda, né? Pior ainda. Ah, não, o que é mal agora é bom. E o que é bom agora é mal. Não fala nada disso, né? Na menção à imortalidade, que sugere a possibilidade de resistência para além da dicotomia entre vida e morte. Também não vejo isso na canção. Mas perceba que o mais importante, né? Não é só resolver essa questão aqui, mas assim, pensar como que a gente pode acertar uma questão difícil. Como que pega uma questão aqui que poderia estar em literatura também, ou poderia ser daquela habilidade de comparar pontos de vista, né?
como que a gente resolve sendo um texto difícil, sendo as alternativas meio confusas ali, com calma, olhando coisas concretas, pegando detalhes e é isso que é o mais importante, beleza? Então, se você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreve porque eu estou resolvendo as 45 questões de linguagem e, na verdade, as 180 do Enem inteiro. Que eu acertei 170, tô te mostrando como que eu acertei cada uma das 170 e como que eu errei cada uma das 10, beleza? Então, se inscreve aí e vamos pra cima.